Na noite de 13 de junho, num estádio em Nova Jersey que tinha sido oficialmente rebaptizado para a duração deste torneio, o Brasil defrontou Marrocos num dos jogos da fase de grupos mais aguardados de todo o Mundial. Vinícius Júnior marcou, mas esse golo não foi aquilo de que as pessoas ainda falavam na manhã seguinte. Ao intervalo, um repórter aproximou-se de Vinícius no túnel para aquilo que se tornou uma parte obrigatória das transmissões do Mundial, a entrevista de intervalo no túnel. Em todos os grandes torneios, os jogadores são agora chamados à parte a meio do jogo, dando aos operadores televisivos 30 segundos de acesso aos protagonistas para preencher o espaço antes do início da segunda parte. Vinícius recusou. O repórter disse-lhe, perante as câmaras, que a FIFA o multaria por se recusar. A resposta dele teve 4 palavras: nós vamos pagá-la. E depois voltou pelo túnel. Esse momento, 4 palavras, captadas por uma câmara da beIN Sports, sem entrevista concedida, já se tornou uma das imagens definidoras dos primeiros dias deste Mundial. Não pelo que diz especificamente sobre Vinícius Júnior, mas pelo que representa, uma tensão que se tem acumulado dentro do futebol há anos e que este torneio colocou em foco com uma nitidez que quase nada mais tinha conseguido. Por isso, vale a pena analisar isto como deve ser. O que aconteceu, por que aconteceu e o que nos diz sobre o ponto em que se encontra a relação entre jogadores, operadores televisivos e FIFA, precisamente no palco onde essa relação está sob mais pressão do que alguma vez esteve. Comecemos pelos factos básicos. Segundo relatos surgidos poucas horas após o jogo, um jornalista que cobre o torneio informou que Vinícius podia agora enfrentar uma ação disciplinar especificamente por se ter recusado a dar a entrevista obrigatória do intervalo. O caráter obrigatório destas entrevistas está escrito diretamente no regulamento de média da FIFA para este torneio. Faz parte dos acordos de transmissão que financiam uma parte significativa dos 13 mil milhões de dólares em receitas comerciais que este Mundial deverá gerar. Um número que a FIFA tem repetido de forma alta e orgulhosa, e que se tornou quase inseparável da maneira como a organização fala do sucesso deste torneio. Através das respectivas federações nacionais, os jogadores são contratualmente obrigados a estar disponíveis para estas janelas de entrevista. A resposta de Vinícius, nós vamos pagá-la, não foi apresentada naquele momento como um protesto. Soou quase factual, como se a multa fosse simplesmente um custo que estava disposto a assumir para não ter de ficar de pé num túnel, ainda com a pulsação elevada depois de 45 minutos de competição física de elite, a responder a perguntas para uma emissão televisiva. Mas o facto de aquelas 4 palavras terem sido repetidas, analisadas e debatidas durante dias nos média futebolísticos diz-nos algo importante. Muita gente reconheceu alguma coisa naquele momento. Jogadores, adeptos, comentadores. Não arrogância, não uma estrela a impor o seu peso. Algo mais próximo de um gesto muito pequeno e muito concreto de alguém que decide onde está a sua linha pessoal dentro de um sistema que tem vindo a deslocar essa linha em silêncio há anos, sem alguma vez perguntar formalmente se alguém concordava. E é aqui que a história se torna mais interessante, porque isto não foi um episódio isolado envolvendo um jogador numa noite frustrante. Está inserido num padrão que se tem formado em torno de Vinícius em particular, e deste torneio de forma mais ampla, durante meses antes de a primeira bola sequer ter rolado. Voltemos a abril. O Real Madrid jogava contra o Benfica na Liga dos Campeões. Durante esse jogo, Vinícius acusou João Lucas Piccioni, jogador do Benfica, de lhe ter dirigido linguagem abusiva enquanto cobria deliberadamente a boca com a mão, tornando quase impossível para os árbitros, para as câmaras ou para qualquer espectador verificar exatamente o que tinha sido dito. O árbitro ativou o protocolo antirracismo. O jogo foi interrompido durante cerca de 10 minutos. O incidente tornou-se um dos grandes temas do futebol europeu, com colegas de equipa a apoiarem a versão de Vinícius e os organismos dirigentes a reconhecerem abertamente como é difícil aplicar regras de conduta quando não há provas visuais ou áudio claras daquilo que foi realmente dito. A resposta da FIFA a esse incidente foi alterar as leis do jogo. Numa reunião do International Football Association Board realizada em Vancouver, foi aprovada uma nova regra, já conhecida informalmente como a Lei Vinícius Júnior. Ao abrigo da nova orientação,
Se um jogador tapar a boca enquanto fala com um adversário ou com um oficial durante uma troca de palavras acesa, o árbitro passa a ter autoridade para mostrar cartão vermelho direto. Gianni Infantino explicou ele próprio a lógica. Se não se tem nada a esconder, disse, não se esconde a boca quando se diz alguma coisa. Deve existir uma presunção de que se disse algo que não se devia ter dito. É isso. Simples assim. É uma alteração significativa das regras. Foi implementada por unanimidade pelo IFAB e entrou em vigor especificamente para este torneio. E existe por causa de um incidente que envolveu o mesmo jogador que, apenas algumas semanas depois, disse a um repórter perante as câmeras que preferia pagar uma multa a falar para um microfone ao intervalo. A ligação não é coincidência. Mostra que Vinícius se tornou um ponto de concentração em torno do qual giram, ao mesmo tempo, alguns dos debates mais controversos do futebol moderno: a aplicação das normas contra o racismo, os direitos dos jogadores, as obrigações de transmissão e a pergunta sobre quem detém realmente o poder dentro do jogo. Houve também um ponto de fricção mais discreto que merece ser mencionado, porque acrescenta textura ao quadro geral. Durante uma conferência de imprensa anterior deste torneio, Vinícius, falante nativo de português, mais confortável a responder em espanhol do que em inglês, perguntou se lhe podiam fazer uma pergunta em espanhol. Disseram-lhe que não. A interpretação remota para aquela conferência de imprensa só estava disponível em inglês, japonês e neerlandês. Um momento semelhante aconteceu com o médio dos Países Baixos Frenkie de Jong, a quem foi dito que uma pergunta em espanhol teria de ser traduzida para uma dessas 3 línguas autorizadas antes de lhe poder ser colocada. Nada disto, por si só, é um escândalo. A logística de tradução num torneio com 48 equipas espalhadas por 3 países diferentes é genuinamente complicada, e a FIFA não pode realisticamente disponibilizar interpretação em direto em todas as línguas para todas as conferências de imprensa. Mas, quando se junta tudo, as entrevistas obrigatórias, as restrições linguísticas, a nova regra sobre tapar a boca e agora um jogador a dizer perante as câmaras que prefere assumir uma multa a participar no processo televisivo, começa a ver-se o contorno de algo muito maior do que qualquer incidente isolado. Vale a pena parar aqui e perguntar o que é, afinal, a entrevista de intervalo e por que existe. Há 20 anos este formato praticamente não existia. Os jogadores davam entrevistas depois dos jogos nas zonas mistas quando já tinham tomado banho e tido tempo para processar o que acontecera. A entrevista de intervalo é uma invenção mais recente, um produto direto da forma como os contratos modernos de transmissão são estruturados. O intervalo já não é apenas 15 minutos para os jogadores recuperarem, para os treinadores ajustarem a tática e para o público ir buscar uma bebida. Transformou-se em espaço televisivo, uma janela pela qual os detentores de direitos pagaram somas enormes e que preenchem, em parte, com acesso aos jogadores. Este Mundial foi mais longe do que qualquer torneio anterior na formalização e imposição desse acesso, e a FIFA está a fazê-lo no contexto de uma máquina comercial que cresceu até uma escala que teria sido inimaginável até há uma década. A projeção de 13 mil milhões de dólares não é apenas um ponto de conversa, é uma realidade estrutural. Segundo uma reportagem do The Guardian publicada antes do torneio, quase 9 mil milhões de dólares desse total deverão ser gerados apenas neste ano civil. Infantino apresentou estes números como motivo de celebração, prova de que o futebol nunca foi tão poderoso nem tão globalmente relevante. Os críticos têm enquadrado exatamente os mesmos números como prova de que, algures pelo caminho, o desporto deixou de ser gerido em benefício dos adeptos e dos jogadores que fazem dele aquilo que é, e passou a ser gerido em função de um modelo financeiro que trata tanto adeptos como jogadores como recursos, e não como a razão pela qual toda a estrutura existe. E essa crítica encontrou apoio em lugares muito concretos. Os preços dos bilhetes para este Mundial são os mais altos alguma vez registrados na história da competição. Os lugares de topo para a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, chegaram aos 33 mil dólares. No mercado secundário, os preços de revenda terão atingido valores próximos dos 2 milhões de dólares por um único lugar. Os bilhetes de entrada começam nos 380 dólares. Para um torneio realizado num país onde 32 jogos estão distribuídos por estádios em estados com custos de vida radicalmente diferentes,
Estes valores excluíram enormes segmentos da base global de adeptos de futebol, exatamente as pessoas que durante décadas atravessaram continentes para acompanhar as suas seleções nacionais nestes torneios. A reação foi suficientemente forte para que, no final de maio, as procuradoras-gerais de Nova York e de Nova Jersey emitissem intimações formais à FIFA no âmbito de uma investigação às suas práticas de venda de bilhetes. A procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, acusou a FIFA de transformar a compra de um bilhete para o Mundial, nas suas palavras, numa série de confusão, escassez artificial e preços exorbitantemente elevados. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, juntou-se ao processo, afirmando a necessidade de proteger os consumidores de pagamentos excessivos injustificados. As notícias indicaram que a FIFA tinha aumentado os preços dos bilhetes para a maioria dos 104 jogos do Mundial entre outubro e abril, com uma subida média de 34% nas 3 principais categorias de bilhetes. A investigação continua em curso. A resposta pública de Infantino às críticas nos dias imediatamente anteriores ao início do torneio foi dizer aos adeptos de futebol para se acalmarem e relaxarem. Falando numa conferência de imprensa na véspera do jogo de abertura, defendeu a gestão do torneio pela FIFA, em vários pontos de pressão ao mesmo tempo: a polêmica dos preços dos bilhetes, as questões migratórias em curso e o coro crescente de vozes que questionavam se as prioridades da organização se tinham afastado demasiado do próprio jogo. Argumentou que gritar e berrar não encontra solução, que estava orgulhoso do que a FIFA tinha construído e que este Mundial falaria por si assim que o futebol começasse. A dimensão migratória deste torneio merece mais do que uma menção de passagem, porque acrescentou uma camada genuinamente perturbadora àquilo que deveria ser uma festa global do desporto. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, emitiu uma declaração pública apenas alguns dias antes da abertura do torneio, apelando ao que descreveu como uma profunda revisão das políticas de imigração e segurança dos Estados Unidos no contexto do Mundial. Turk avisou que o perfilamento racial, as ações agressivas de fiscalização e as complicações com vistos já estavam a afetar equipas, oficiais e adeptos que tentavam entrar no país. A um árbitro somali acreditado pela FIFA foi recusada a entrada e foi mandado regressar, perante alegadas preocupações de verificação. Circularam imagens de um jogador senegalês a ser revistado por elementos de segurança na pista de um aeroporto americano. A participação do Irão no torneio, algo que Infantino citou especificamente como motivo de orgulho, ficou sob escrutínio dadas as complexidades geopolíticas de acolher um país que continua sujeito a sanções significativas dos Estados Unidos e as perguntas que isso levanta sobre quais são, afinal, os princípios que a FIFA aplica de forma consistente quando os interesses financeiros são suficientemente elevados. A American Civil Liberties Union e o American Immigration Council publicaram ambos materiais a aconselhar adeptos e jogadores de determinados países sobre os seus direitos legais à chegada aos pontos de entrada nos Estados Unidos. O torneio decorre no mesmo clima político em que se verificou uma escalada significativa da fiscalização migratória interna sob a atual administração e a sobreposição entre essa postura de fiscalização e a demografia internacional de um mundial, jogadores, adeptos e oficiais a viajar de dezenas de países, muitos deles com históricos de vistos complexos, criou fricções que nenhuma mensagem organizacional conseguiu resolver por completo. Foi este o pano de fundo sobre o qual caiu a polêmica das pausas de hidratação, e caiu com força. Todos os jogos deste Mundial incluem agora uma paragem obrigatória de 3 minutos, sensivelmente a meio de cada parte, independentemente da temperatura real ou das condições do dia. A justificação apresentada pela FIFA é o bem-estar dos jogadores, especificamente o calor verdadeiramente sério esperado em várias cidades anfitriãs durante junho e julho, onde as temperaturas ao nível do relvado em determinados estádios podem atingir valores que representam riscos reais para a saúde dos jogadores durante 90 minutos de competição de alta intensidade. Só por essa razão, a política tem uma base legítima. A segurança dos jogadores em calor extremo não é algo que se possa desvalorizar de ânimo leve, mas o que gerou críticas generalizadas, incluindo de destacados cronistas desportivos
grupos de adeptos e até antigos responsáveis da FIFA, foi aquilo que essas pausas fazem na prática. Criam 4 janelas publicitárias adicionais garantidas por jogo, 2 por cada parte, além do intervalo convencional. O Wall Street Journal noticiou que as pausas de hidratação irão gerar mais de 10 horas extra de tempo publicitário ao longo de todo o torneio. A Fox Sports, principal operador televisivo dos Estados Unidos, cortou imediatamente para blocos completos de publicidade logo na primeira pausa de hidratação do jogo inaugural entre o México e a África do Sul. O The Athletic noticiou que a FIFA tinha confirmado explicitamente aos operadores televisivos que lhes seria permitido passar publicidade durante as pausas de hidratação. O quarto árbitro nos jogos está agora a usar um tablet especificamente para indicar aos operadores quando a janela publicitária está a terminar e o jogo está prestes a recomeçar. Esse detalhe, um elemento da equipe de arbitragem a usar um tablet para coordenar o tempo da publicidade, tornou-se uma espécie de símbolo para os críticos que defendem que a linha entre desporto e produto televisivo não apenas se esbateu neste torneio, como praticamente desapareceu. Num Mundial em que Infantino tem celebrado repetidamente receitas destinadas a ultrapassar pela primeira vez os 10 mil milhões de libras esterlinas na história da competição, a pergunta colocada por várias frentes é bastante direta. É realmente necessário gerar ainda mais receita? E se o bem-estar dos jogadores é genuinamente a principal motivação para estas paragens, por que é que a política funciona tão perfeitamente como uma oportunidade comercial 4 vezes por jogo, pronta a ser monetizada pelos detentores de direitos? Vimos esta dinâmica acontecer em tempo real durante o jogo de abertura. Pouco depois de Raul Jiménez marcar o segundo golo do México ao minuto 67, um momento profundamente emotivo, o seu primeiro golo de sempre num Mundial, quebrando uma longa sequência de estreias em casa decepcionantes para a seleção mexicana, o árbitro usou exatamente esse momento como gatilho para a segunda pausa de hidratação do jogo. A transmissão norte-americana cortou imediatamente para a publicidade. Os espectadores que queriam permanecer naquele golo, ver a celebração desenrolar-se, ouvir a multidão, acabaram a olhar para anúncios. Foi uma conspiração? Não. As regras das pausas de hidratação aplicam-se num ponto designado do jogo, independentemente do que esteja a acontecer em campo, e um golo surgir mesmo antes desse momento é, muito provavelmente, simples acaso de calendário. Mas a crítica não é realmente sobre esse instante específico, é sobre aquilo que esse instante revelou, que uma política de bem-estar e uma política comercial podem ocupar exatamente os mesmos 3 minutos, que quando isso acontece, se torna muito difícil separar qual delas está realmente a orientar a decisão, e que, num torneio já sob escrutínio por preços de bilhetes inflacionados, complicações com vistos e tratamento dos jogadores, essa ambiguidade pesa de forma diferente do que pesaria num ambiente menos carregado. Um antigo responsável da FIFA, falando a meios australianos antes do início do torneio, disse publicamente aquilo que muitos dentro do jogo têm dito em privado há anos, que o lucro está agora a ser colocado à frente dos adeptos, que o Mundial foi transformado de uma festa global de futebol acessível num produto comercial premium com preços comerciais premium, e que as pessoas que tomam essas decisões estão isoladas das consequências porque a estrutura monopolista global do desporto não dá aos adeptos outro sítio para onde ir. O Los Angeles Times publicou uma investigação detalhada que descrevia o Mundial como uma operação para fazer dinheiro, com os jornalistas a argumentarem que a posição monopolista da FIFA elimina qualquer responsabilização normal de mercado sobre a forma como define preços, embala e vende o torneio ao público. É aqui que o momento de Vinícius no túnel e a crítica às pausas de hidratação se ligam em algo maior, porque ambas as histórias, cada uma à sua maneira, tratam da mesma tensão de fundo, a distância crescente entre o futebol enquanto competição, 90 minutos, 2 equipas, um resultado, e o futebol enquanto produto televisivo, com a sua própria lógica interna, as suas próprias janelas comerciais, as suas próprias obrigações contratuais que existem de forma totalmente independente daquilo que está realmente a acontecer no relvado. Durante décadas, essas duas coisas coexistiram, na maior parte do tempo, sem fricção séria. A publicidade acontecia ao intervalo. Os jogadores davam entrevistas depois do apito final, quando o jogo já tinha acabado
e o resultado estava decidido. A estrutura da transmissão seguia a estrutura do jogo. O que mudou gradualmente depois de repente e de forma muito visível neste torneio foi que a transmissão começou a moldar o próprio jogo, paragens incorporadas na partida especificamente para criar janelas publicitárias, entrevistas obrigatórias a meio do jogo que puxam os jogadores, ainda fisicamente dentro da competição, para dentro do aparelho televisivo antes de a competição sequer ter terminado. Um quarto árbitro com um tablet a coordenar em tempo real o timing dos intervalos publicitários. E os jogadores, que são, afinal, aqueles que estão realmente a competir, aqueles cujos corpos absorvem 90 minutos de esforço físico de elite, num calor que os próprios organizadores deste torneio reconheceram como uma verdadeira preocupação de segurança. Estão a ser cada vez mais chamados a funcionar também como conteúdo, disponíveis a pedido a meio do jogo, quer se sintam preparados para isso, quer não. O Torneio do Brasil continua. É uma das verdadeiras favoritas a levantar o troféu em Nova Jersey a 19 de julho. Vinícius, aconteça o que acontecer com qualquer multa que a FIFA venha eventualmente a aplicar, será absolutamente central nessa missão. O futebol em si, como sempre acontece, provavelmente acabará por ser aquilo de que as pessoas mais se lembram. Um golo, uma caminhada até a final, uma exibição que define o verão. É disso que os mundiais tratam, no essencial. Mas este torneio também trouxe à superfície, logo nos seus primeiros dias, uma conversa que vai muito além do resultado de qualquer jogo, sobre pausas de hidratação que funcionam simultaneamente como pausas publicitárias, sobre entrevistas obrigatórias a jogadores que os próprios jogadores escolhem cada vez mais evitar, com multa ou sem multa, sobre preços de bilhetes tão altos que as procuradoras gerais de 2 estados americanos emitiram intimações à organização que os vende, sobre um árbitro refugiado impedido de entrar num aeroporto dos Estados Unidos, sobre um desporto cuja máquina comercial cresceu tanto e se entranhou tanto na própria estrutura da competição que os jogadores que atuam dentro dela começam, de formas pequenas, mas cada vez mais visíveis, a resistir. Vinícius Júnior não fez um discurso naquele túnel, não enquadrou o que fez como uma declaração ou um movimento, simplesmente recusou, aceitou a consequência e voltou para a segunda parte de um jogo de futebol. Mas a reação àquelas 4 palavras, nós vamos pagá-la, sugere que algo naquela recusa discreta ressoou muito para lá de um jogador, de um túnel e de um intervalo em Nova Jersey. Ressoou porque muitas pessoas que viram aquele vídeo reconheceram exatamente onde ele estava e exatamente aquilo contra o qual estava a resistir. E neste momento, neste torneio mais do que em qualquer outro da memória recente, esse reconhecimento parece ter importância,